Bom, então hoje a gente vai estar falando um pouco sobre a patrística, a escolástica e mais um pouquinho sobre o pensamento de São Tomás. Só que sem entrar nos pormenores técnicos do tomismo, mas um panorama geral da visão patrística e depois da escolástica, beleza? Não sei se vocês estão familiarizados com esse contexto, mas a filosofia cristã ela surge depois de um fato histórico, né, que é o mito fundador da sociedade ocidental, né, que é a vida, a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Isso pode ser tido como um mito fundador, porque mito, nessa concepção, ele não é o contrário de histórico, né? A nossa concepção sobre mito ela é um pouco defeituosa. O mito ele não é necessariamente algo não histórico, né? Tanto que os elementos narrados nos evangelhos são elementos históricos, ok? São fatos históricos. Então, o mito fundador no primeiro século é vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, ok? Novamente, mito não é o contrário de história, tá? Bom, o período da patrística é o período que talvez o primeiro padre da igreja, o primeiro pai da igreja tenha sido Policarpo, né, que segundo a tradição foi discípulo de João. Conta com vários pensadores, Justino, Irineu de Leão, Tertuliano, Orígenes, Clemente, tem dois Clemente, Clemente de Roma e Clemente de Alexandria, enfim, são os pensadores da era patrística, há vários, né? E esse período ele é marcado pela não linearidade. As obras filosóficas desse período são obras que, na verdade, não partem do interesse dos padres da igreja. Os padres da igreja, na verdade, quando escrevem nesse período, eles estão respondendo a objeções que eram levantadas contra aquela fé que nascia nos primeiros séculos, tá? Então, a patrística ela é marcada por uma produção de respostas apologéticas a objeções que eram feitas à fé cristã, tá? Então, é um composto de hinos, é um composto de confissões, é um composto de respostas a objeções, certo? Então, é um composto não linear, certo? De vários elementos que vão sendo progressivamente, que vão se ampliando progressivamente, tá? Então esse é o período da patrística. Ele não há uma certa uniformidade nele, né? É um composto de vários elementos que às vezes não tem relação nenhuma, teoricamente não tem relação nenhuma uns com os outros, tá? E que vão compondo esse primeiro período da filosofia cristã, ok? Até aqui tudo bem? E aí já começa algumas discussões, já começam aí, tá? Por exemplo, vamos usar a filosofia grega no cristianismo? Justino acreditava que seria bom. Tertuliano já não gostava muito dessa ideia. Orígenes ele se apropriava das alegorias, ele criava alegorias para interpretar a Bíblia. Enfim, cada um a seu modo ia tecendo esse conjunto de elementos que posteriormente vai ser unificado, né? Bom, esse é o período da patrística, então. Tudo bem, por enquanto? A fé cristã ela era muito afrontada nesse período. Até o quarto século, vocês sabem que o cristianismo era, com alguns intervalos, né, duramente perseguido pelo Império Romano. Né? Com alguns intervalos de paz, ele voltava a ser perseguido, enfim, dependia muito do imperador. Esse é o período da patrística, ok? A patrística, ela não funda nenhum gênero literário próprio. Ela se apropria do que já existia naquele contexto greco-romano, tá? Boécio talvez seja o cara que vai virar essa chave. Ele que é considerado o primeiro pensador da escolástica. O Boécio, ele é o sujeito que vai olhar para aquele grande compêndio de documentos que foi progressivamente se ampliando, né, e vai tentar estabelecer uma linearidade lógica, né, uma ideia de unidade. Então, retomando alguns elementos da filosofia grega, como a lógica, por exemplo, o Boécio ele vai olhar para essa enormidade de documentos e vai falar, não, isso aqui precisa de uma unidade lógica. Então, eu vou trabalhar com os padres, formação escolar aos padres, dar a eles as ferramentas que a filosofia grega proporciona para que eles busquem, né, nesse grande compêndio, a unidade, né, linear, para que a gente tenha, de fato, uma doutrina mais sistematizada. Tá? Então, é aí que surge o pensamento da escolástica. Tá? A escolástica surge
nessa busca pela unidade daquela grande imensidão de documentos que foram produzidos na época da patrística, tá? E o primeiro, teoricamente, o primeiro pensador dessa era é Boécio, tá? Por volta do século VI, ok? Então, é por aí que começa a escolástica. Alguns vão dizer que é no século IX, né? Mas o mais adequado é que essa ideia, né, que vai motivar, que vai direcionar os esforços da escolástica, começa a aparecer por volta do século VI, tá? Quando já havia uma grande produção literária dos padres da igreja, dos primeiros padres, ou da filosofia patrística. Por volta do século X, aí 11, mais precisamente século XI, começam a surgir filósofos como Avicena, árabe, como Maimônides, no século XII, que vão começar a trazer a filosofia, como eu já disse, inclusive na outra reunião que a gente teve sobre esse assunto, que vão começar a trazer o pensamento aristotélico, né, para o cerne das questões filosóficas, certo? Então, os árabes, eles vão se apropriar da estrutura filosófica de Aristóteles e vão compor as suas obras, né? E os principais árabes desse contexto é Avicena e Averroes, chamam aqui de Averroes, eu falei Averroá da última vez, mas Averroes, que pelo que eu ouvi os brasileiros costumam dizer, Avicena e Averroes são os principais filósofos árabes, e Maimônides, o principal filósofo do contexto judaico, tá? Então, estamos falando aqui do século XI e XII, tá? E no caso do cristianismo, os principais que vão se apropriar é Santo Anselmo e São Tomás de Aquino, tá? Do aristotelismo, ok? Só que surge, nesse período da escolástica, já começam algumas discussões. Lembrando que a modernidade ela é composta pela unidade do pensamento, no sentido de que cada filósofo ele tem a sua própria filosofia, né? Você tem a filosofia cartesiana, você tem a filosofia kantiana, você tem a filosofia de Hume, você tem a filosofia de Rousseau, enfim, você tem filósofos, cada qual com com o seu próprio modo de pensar, né? Só entre os contratualistas ali, Hobbes, Rousseau e Locke, você já vê uma grande disparidade entre a concepção que eles têm do ser humano, do estado de natureza, enfim. Então, cada um tem o seu modo de pensar na modernidade. No caso da escolástica, a gente já encontra uma unidade, né? Até porque os esforços intelectuais daquele período, eles são uniformes, né? São esforços que buscam dar unidade ao que havia sido produzido, tá? Com os pais da igreja. E funda-se ali o primeiro gênero literário cristão, que são as sumas. As sumas são compostas por perguntas que vão sendo respondidas, e primeiro discutidas e depois respondidas por aqueles que as constroem. Há várias sumas e a principal e a mais conhecida é a Suma de São Tomás de Aquino, né? A Suma teológica. Há também a Suma contra os gentios, enfim, há várias sumas. Esse é o primeiro gênero literário cristão, tá? É composto por perguntas, discussões dialéticas e respostas, ok? E depois um apontamento de por que as objeções levantadas elas não são consistentes. Então, esse é o gênero literário cristão da época da escolástica, tá? Tudo bem até aqui? Está dando para acompanhar? É sepulcral o silêncio, eu acho isso maravilhoso. Bom, então já começa ali, apesar da escolástica ter esse corpo unificado, começam algumas discussões acerca da linguagem, tá? Os realistas que herdam a visão de Aristóteles, eles vão dizer que a linguagem ela se refere às coisas do mundo, né? Então a linguagem se refere ao mundo real, tá? Elas são elas se referem diretamente, né, ao mundo dos objetos e tal. Mas vão surgir outras objeções, né? No caso, os nominalistas, né, que vão contra esse pensamento, né? Inclusive, até no século XX, essas discussões acerca da linguagem, elas ganham muita força, porque quando surge a filosofia analítica, né, e os esforços filosóficos se voltam sobre a linguagem. E aí surge a ideia psicossociológica de linguagem, que, na verdade, a linguagem, ela representa, isso no século XX, tá? Ela representa, na verdade, aquilo que o sujeito tem sobre o mundo, né? Você não fala diretamente do mundo, mas você fala sobre o mundo da sua consciência, ok? É um idealismo linguístico. Então, tem a ver com as ideias que você tem sobre o mundo, não sobre o mundo em si, ok? É um idealismo linguístico.
e tem muita força ali no século XX. Bom, voltando à ideia do nominalismo. Lá, naquele período, Rosselino é um defensor do nominalismo, talvez o primeiro nominalista. Ele vai dizer o seguinte: vocês lembram daquelas discussões sobre os universais? Quando Santo Agostinho vai dizer que o conhecimento dos universais, que Platão chamava das ideias, né, das formas inteligíveis, enfim, vem a partir da iluminação divina? Bom, naquele período, Rosselino ele vai dizer que, na verdade, os universais não se referem às coisas. Por quê? Porque, na verdade, não existe a forma cadeira, a forma mesa, a espécie cadeira ou a espécie mesa. O que existem são objetos singulares. Então, quando nos referimos a uma forma universal das coisas, né, na verdade, nós estamos nos referindo ao nada, a algo que não existe, né? Enquanto que aqueles que herdam o pensamento realista vai dizer que não. Quem dá uma boa solução a isso é Pedro Abelardo. Vocês já ouviram falar de Pedro Abelardo? Nunca ouviram falar de Pedro Abelardo? Pedro Abelardo ele se envolveu numa polêmica muito grande, que não vem ao caso. Alguém aqui na reunião conhece Pedro Abelardo? Não? Filósofo? Naquele contexto? No, depois eu conto para vocês. Já ouvi falar. Pedro Abelardo é um cara conhecidíssimo. Eu não conheço, não. Polêmico. Bom, Pedro Abelardo ele vai propor que há três tipos de referência ao mundo das formas, né? A ideia das coisas a ideia das formas antes das coisas, da forma nas coisas e na forma depois das coisas, ou universais, né? Os universais antes da coisa, os universais na coisa e os universais depois da coisa. A gente está falando desse contexto, certo? Desse elemento que unifica todos os objetos que pertencem a determinada forma inteligível. Por isso foi muito importante as discussões sobre Platão e Aristóteles. Vocês estão familiarizados com o que eu estou falando? Sobre as formas inteligíveis universais? Por isso que é importante, vocês não se perderem nesse contexto. Bom, quando o Pedro Abelardo propõe a solução, ele vai falar o seguinte: olha, existe o universal antes das coisas. Basicamente, seria o universal na mente de Deus. Antes da coisa vir ao mundo, já existe aquela ideia na mente de Deus. Então, é o universal antes da coisa. Sob certo aspecto, esse universal existe. Há o universal na coisa, que é o universal que está presente em todos os materiais da realidade, que fazem esse objeto poder ser classificado dentro dos universais que a gente conhece, a partir do momento que a gente encontra elementos que o fazem partilhar dessa mesma forma, né? Por exemplo, você olha um gato, esse gato é listrado. Você olha outro gato, esse gato não é listrado, mas você sabe que ambos são gatos. Por quê? Porque você vê nos dois elementos que os fazem pertencer a essa mesma espécie, tá? Essa mesma forma, ok? Aqui eu não estou usando espécie no termo biológico, estou falando de forma universal, tá? Então ele fala que há também a universal na coisa e tem o universal depois da coisa, que é o universal com o qual a gente se apropria dos conceitos, as ideias, tá? Sem depender do objeto em si. Então, o Pedro Abelardo dá uma solução inteligente. Olha só, depende do aspecto que você está olhando a situação. O universal ele pode estar na coisa, como dizia Aristóteles, ele pode estar na mente de Deus, e ele pode estar depois da coisa, quando a gente se refere aos conceitos que nos remetem ao objeto sem depender do objeto existente, tá? É uma grande contribuição que a Abelardo dá para essa discussão, que é uma das discussões que vão surgir ali no contexto da escolástica, e que, inclusive, no século XX, ainda vai existir, só que sob outro formato, né, que é esse que eu falei para vocês agora, entre realistas e idealistas. Tá? Bom, agora, eu lembro, não sei se vocês lembram, eu pretendo gastar um pouco de tempo nisso, e eu acho que é a parte mais fundamental, talvez até aqui de tudo que a gente falou em todas as aulas, que é o elemento que unificava o pensamento de São Tomás de Aquino com o pensamento dos muçulmanos. Vocês se lembram do que eu falei? Qual era o elemento unificador dessa discussão? Porque é o seguinte, quando você fala cristãos, você pode apelar para a Escritura, você pode apelar para a autoridade eclesiástica, certo? Você pode apelar para o clero, mas quando você fala com alguém que não está sob a mesma fé que você, sobre o que você vai estabelecer seus argumentos, de modo que façam sentido também para os outros. No caso dos muçulmanos, eles não estavam nem aí para a autoridade eclesiástica. Então, a que ia apelar São Tomás de Aquino nessa discussão? E aqui eu quero que vocês prestem atenção, porque eu acho que é a parte mais importante do que a gente falou até hoje. Alguém lembra? Ele falou assim, ó, eu preciso discutir com esses caras. E aí?
É um diálogo filosófico. Você lembra qual que é a proposta? Importante. Essa parte é a mais importante. Até agora que a gente conversou, na minha opinião, tá? Bom, vamos lá. É o seguinte, o São Tomás de Aquino, ele acreditava, não só ele, mas toda a escolástica acreditava na premissa de que a revelação cristã e os documentos da patrística, eles eram inteligíveis, eles eram racionais, tá? Então, você podia interpretá-los, ok? E buscar racionalmente uma unidade lógica, rejeitando aquilo que fugia do corpo que estava sendo construído, né? E se apropriando daquilo que estava em conformidade com os outros documentos. Então, comparando 2 a 2, você buscou essa linearidade. É esse o esforço intelectual do período da escolástica. Ele era feito somente por cristãos, tá? E cristãos técnicos em leitura. Então, 2 pressupostos para você ser intelectual da escolástica: ser cristão e ser técnico em leitura. Porque era tudo que eles faziam naquele contexto, tá? Buscando esse corpo lógico nos documentos que foram produzidos pelos pais da igreja, na filosofia patrística e, inclusive, na escritura como um todo, tá? Esse é o esforço filosófico da escolástica. Bom, se toda a revelação cristã ela é inteligível, ela é racional, o universo também é racional, tá? Então, essa premissa de que o universo é racional e, portanto, inteligível e pode ser comunicado, tá, com base em interpretações racionais, ele é importantíssimo. E vocês vão entender o porquê. Bom, ele viu, todos os escolásticos, os cristãos, viram que estava surgindo ali com o Averroes, do século XII. No século XIII, ele já contava com muitos alunos, com adeptos da sua filosofia, na Universidade de Paris, tá? Que ela era, vamos dizer assim, um baluarte intelectual do cristianismo. Então, assim, de dentro para fora, as coisas já estavam começando a acontecer de modo que a filosofia árabe estava ingressando no contexto, vamos chamar de ocidental, tá? E, a princípio, os cristãos rejeitaram essa filosofia, mas depois, com um exame um pouco mais cauteloso, eles perceberam que era uma estrutura muito rica, muito densa, e que, se ela estava falando a verdade e a crença deles era verdadeira, ora, por que não conciliar as duas coisas? Então, foi assim que eles olharam para o aristotelismo, né? Sobretudo Santo Anselmo e São Tomás de Aquino. Ok? E aí eles precisavam encontrar esse elemento que unificava eles aos muçulmanos. E qual é esse elemento? Agora a gente vai chegar na parte mais importante, que é exatamente essa. Vocês vão saber que a Idade Moderna ela é caracterizada pela fragmentação da realidade. Toda vez eu falo isso, né? Então, o sujeito, por exemplo, eu estou ensinando meus alunos em geografia faixas climáticas da Terra. Então, você isola esse faixas climáticas de todo o resto, né? Mas quando eu ensino faixas climáticas, eu ensino também que a vegetação ela é muito influenciada pelas faixas climáticas e que a fauna é muito influenciada pelas faixas climáticas. Só que se você fazer o movimento contrário, você vai perceber que a inclinação da Terra ela é importante para as faixas climáticas. Enfim, a distância para o Sol, enfim, a composição do sistema solar. Então, o que acontece é que a ciência moderna, ela pretende trazer uma discussão um pouco mais racional sobre a realidade. Mas o que é a realidade? E é esse elemento que unifica os muçulmanos e os cristãos. E é a partir dele que o Tomás de Aquino ele vai construir esse diálogo, tá? Que é o seguinte, pessoal, se eu pedir para vocês aí, alguém erguer uma garrafa, eu já falei isso aqui, e soltar, e você for um modernista, um cientista moderno, você vai poder analisar a velocidade com que o copo caiu, certo? O peso desse copo, e me descrever matematicamente, né, quantitativamente, o fato, né, que aqui ele aconteceu, certo? É essa característica da modernidade. A modernidade, quando as ciências elas vão se fragmentando, elas vão abarcar uma realidade recortada, certo? Que só lida com os elementos essenciais do efeito determinado, né? Então, somente as causas essenciais é que vão ser analisadas, certo? Então, você recorta a realidade a partir de um aspecto específico e lida com as causas de determinado efeito que somente são as causas essenciais. Por exemplo, um cientista ele nunca vai se perguntar por que eu soltei o copo, por que eu ergui o copo, por que eu estou dando esse exemplo, quem sou eu, esse tipo de coisa. Ele vai recortar a realidade do ponto de vista físico, ok?
e vai fazer uma descrição sobre isso. Beleza até aqui? Ora, ou seja, é muito mais difícil você ter um diálogo com um cientista do que Tomás de Aquino ter com um muçulmano. Porque os muçulmanos eles partilhavam de uma perspectiva que se manifesta, por exemplo, na arquitetura gótica. Lembra que eu estava falando para vocês semana passada sobre as características da arte? Como a arte representa algo específico? Se você olha uma catedral gótica, de cima para baixo, ela é composta de ramificações. Pontos que se ramificam em outros pontos e chaves que se entrelaçam em outras chaves. E no final de tudo ela aponta para o alto. A catedral gótica está sempre apontando para o alto. E se você olhar de cima para baixo, você vai ver essas ramificações se entrelaçando, vários arcos se entrelaçando. Essa é a arquitetura medieval. E o que ela tem a ver com isso? Tem a ver que o Tomás de Aquino chamava a fé dos muçulmanos de uma fé racional. Mas por que racional? Porque eles não tinham a perspectiva, assim como os escolásticos, os cristãos, de recorte da realidade. Bom, se você, na modernidade, vai analisar, por exemplo, uma garrafa caindo no chão, esse copo de água caindo, você vai reportar, como eu disse, o peso e a velocidade com que ele caiu, o impacto, enfim, quantos pedaços ele se fragmentou, esse tipo de coisa, né? Agora, a realidade, esse recorte apenas de causas, e eu usei esse termo, causas essenciais, ela não compõe a realidade como um todo. E os escolásticos sabiam disso. Porque a realidade é composta também de causas não essenciais. A gente pode chamar de causas acidentais. Tá? Então, aqui é importante. Causas essenciais. Tudo aquilo que aparentemente é fundamental para um fato. Sim, que a ciência vai analisar. Por exemplo, a lei da gravidade, no caso do copo. Certo? Segundo lugar, as causas acidentais são as causas que, teoricamente, têm uma relação mais indireta com o fato. Né? Por exemplo, por que eu estava segurando o copo? Qual era a minha motivação com isso? Por que eu consigo segurar um copo? Porque tinha água no copo, e aí você chega na anatomia humana, porque o ser humano ele é composto de tantos por cento de água, ele precisa ter água, então o sujeito tinha um copo na mão porque ele estava bebendo água. Certo? Então a narrativa ela se amplia de modo que a física, que analisa a queda do copo, não é a mesma biologia que analisa a composição do corpo humano. Ok? Tudo que a ciência faz na modernidade é essa fragmentação entre as ciências, cada qual analisando um recorte da realidade. E o que isso tem a ver com a arquitetura? É que o pensamento medieval ele não fazia recortes. Ele encontrava, inclusive nessas causas acidentais, que não tem nada a ver com a queda do copo, mas que o meu corpo é composto de água e por isso tinha água no copo, e por isso eu tenho um copo na minha mão, gera ramificações. E todo fato que acontece, na realidade, ele é um fato composto de causas essenciais, que a ciência poderia analisar, mas também causas acidentais, que, na verdade, somente a filosofia vai analisar. Então, a realidade ela deixa de ser vista como uma grande, vamos dizer assim, como uma realidade orgânica, onde todas as partes essenciais e acidentais compõem o todo, e passa a ser vista a partir de fragmentos, de fragmentações que descolam aquele recorte do todo acidental. Tá dando para entender? Ou eu tô... Dá para entender aí, pessoal? Tá dando para entender? Eu não quero... Sim. Que bom. Então, vamos lá. Então, a arquitetura medieval ela vai nos mostrar que, para os escolásticos, e assim funcionam as sumas, inclusive, o pensamento de uma premissa se desdobram várias ramificações de pensamento, certo? Entrelaçados, vinculados um com o outro. A realidade é esse grande composto de causa e efeito entrelaçado. E você recortar apenas os elementos essenciais, você recorta essa realidade do próprio mundo real. Porque a realidade ela é composta de elementos também acidentais. Por exemplo, você vai falar o que acontece quando um gato pula do telhado. Você pode analisar a velocidade que ele cai no chão, o impacto, enfim, como ele amortece essa queda. Você pode fazer esse tipo de análise. Mas você não consegue, a partir desse recorte, analisar por que existia um telhado. Por que o telhado foi criado? Ou o que o gato foi subir lá no telhado? Esse tipo de causas que são necessárias tanto quanto a lei da gravidade, para o gato cair do telhado, tanto quanto a lei da gravidade é necessária para isso, o gato ter subido no telhado e existir um telhado é tão fundamental. Então, tão fundamental quanto aquilo que o recorte da realidade vai estudar, as causas que a ciência, ou os recortes que a ciência faz, não analisa também são fundamentais. Então, para um gato cair do telhado, você não pode só analisar, por exemplo, a lei da gravidade que atua sobre o corpo do gato.
Você tem que analisar que há um telhado. E por que há telhado? E por que o gato subiu no telhado? Por que gatos sobem no telhado? Enfim, a realidade como um grande sistema complexo, não linear e não recortado, não fragmentado. É a partir dessa noção da realidade que São Tomás de Aquino vai dialogar com os muçulmanos. E, na verdade, é um pouquinho mais profundo do que isso ainda. Todos os efeitos, eles decorrem de uma causa. Vocês lembram das 5 vias que eu expliquei na última reunião sobre Tomás de Aquino? Bom, todo efeito ele decorre de uma causa. E Tomás de Aquino sabia que, assim como para os cristãos escolásticos, para os árabes, todo efeito dependia de uma causa anterior ou de diversas causas, agindo mutuamente, como eu acabei de explicar, ok? Então, para o gato cair, não é só a lei da gravidade, falando sobre o corpo dele, não é só isso. É a existência do telhado, é o gato ter subido no telhado, é o gato ter nascido, enfim. São elementos, certo? Acidentais, que a gente chama de acidentais, que compõem esse todo da realidade. E que o Tomás de Aquino sabia que os árabes partilhavam dessa ideia, mas que precisavam. Se você pensa que toda causa ela é efeito de uma causa anterior, que é efeito de uma causa anterior, que é efeito de uma causa anterior, há um fundamento sobre o qual toda a realidade de causas e efeitos, todo esse emaranhado de fatos, procede. Há um elemento unificador, que seria o fundamento da realidade. Tomás de Aquino apela para o fundamento da realidade, o fundamento geral da realidade, o fundamento que, nessa regressão dos porquês, seria a regressão última, seria o fundamento da realidade. Quem seria para Tomás de Aquino? Alguém sabe me dizer? Deus. Deus. E essa discussão hoje, ela é quase impossível de você travar, por exemplo, no meio universitário. Por quê? Porque, pensa comigo, você vai falar o seguinte: por que existe o universo? Essa pergunta que você pode ser colocada assim como a síntese de tudo que eu falei. Por que existe o universo e não o nada? Seria a síntese de tudo. Aí o cara vai falar: bom, é simples. É porque havia, né, num espaço muito reduzido, a tal da singularidade, ela era composta por toda a matéria do universo, né, sobre a qual atuava toda a força da gravidade, e que por algum motivo se expandiu, certo? E gerou toda a realidade do universo. Então, é o seguinte: não. Quando era essa tal de singularidade, que você está explicando para mim o Big Bang, já havia algo, não era o nada. A pergunta é: por que existe o universo e não nada? Se você regredir para quando o universo ele era pequenininho, você ainda regrediu para quando já havia o universo, ainda que pequenininho. Por que existia o universo e não nada? Essa regressão geral, a pessoa no máximo, na maior das hipóteses, ela vai dizer: não sei, e aí a gente vai reconhecer uma grande humildade da parte dela, ou ela vai tentar regredir até onde ela consegue chegar. Ah, mas é que na verdade parecia com nada, mas havia uma energia. Não, mas se havia energia não era o nada. Porque há o universo e não o nada. Ok? O que diferencia o ser humano dos animais, que diferenciava, hoje em dia eu já não sei mais se diferencia, é que se você joga um novelo de lã para um gato, ele vai começar a brincar com o novelo de lã. Simples. Se você joga um novelo de lã para uma criança, ela vai olhar de onde veio o novelo de lã. Só que hoje em dia, aparentemente, o ser humano, posando de cientista, ele passa a brincar somente com o novelo de lã. Ele não busca a causa última daquilo. Ele recorta a realidade a partir do momento que o novelo de lã bateu nele. Só que, na verdade, a tendência do ser humano não é olhar só para o novelo de lã. Essa é a tendência do gato. O ser humano ele olha de onde veio o novelo de lã. E é isso que faziam os escolásticos e é isso que faziam os muçulmanos. Eles buscavam o fundamento da realidade, da qual se ramificava todos os processos de causa e efeito, que vão ser reportados e analisados pela ciência depois. Ok? Se vocês entenderem só isso, para mim tá bom demais. De tudo que eu falei desde o começo, desde a primeira reunião nossa, entendeu isso aqui? Para mim tá ótimo. Alguém não entendeu? Eu entendi. Deu para entender? Deu? Claro. Então, é esse elemento unificador, certo? De uma causa primeira, ok? Que buscava o porquê das coisas, que não se contentava com um recorte. Por que o gato caiu? Bom, porque atuou sobre ele a gravidade. Não, mas por que ele subiu no telhado? Ou ele caiu porque ele subiu. Mas por que ele subiu? Porque ele existe. Ah, mas como que o gato que macho que foi lá na gata fêmea conheceu a gata? Onde que ele viu essa gata fêmea? Ah, não pode. Não, em cima da árvore. Tá, mas quem plantou a árvore? Enfim. A realidade é um composto de elementos que são tão fundamentais
ainda que chamados de acidentais, quanto os elementos essenciais. E as respostas últimas vão terminar no elemento que unifica todas essas coisas. E o elemento que unifica todas essas coisas seria Deus. Aqui, acreditem ou não, eu não estou falando de religião. Eu estou falando de um processo racional de investigação lógica da realidade. Tá? A ideia de que se você descrever o surgimento do mundo com base no Big Bang é mais inteligente ou é mais precisa do que Deus criou o mundo, eu sugeriria repensar essa ideia. Por quê? Porque no final das contas você não me explica o porquê das coisas. Por que existe o universo e não o nada? Ah, porque teve o Big Bang. Por que teve o Big Bang? Ah, porque havia uma massa. Tá bom, ainda já era o tudo. Ainda que reduzido, ainda que num espaço pequenininho, já era o tudo, já era o universo. Em outro formato, muito tempo atrás, talvez menor, mas essa regressão não explica, não responde a minha pergunta. Ou você foge da minha pergunta, ou você admite que você não sabe. Porque é justamente sobre esse fundamento que Tomás de Aquino vai, vamos dizer, direcionar os diálogos com os muçulmanos. Eles partilhavam de olhar para esse novelo, de onde veio esse novelo, por que há um novelo, ok? Ele não recortava o novelo e brincava com o novelo, nem ele nem os árabes. Então, ele olhava para o novelo, mas ele olhava de onde veio o novelo e por que veio o novelo, como é a tendência do ser humano. Então, eu tenho a impressão de que quanto mais a ciência ela recorta a realidade, isso tem mudado, tá? Progressivamente tem mudado, ok? Quem aí estudou a teoria do caos sabe do que eu estou falando. A realidade ela não pode ser recortada. Na verdade, a realidade é um grande sistema orgânico e complexo, né, onde as partes estão em interação, ok? E esse todo composto, ele tem, né, em seus efeitos, causas anteriores, que são efeitos de causas anteriores, que vão rumo ao elemento, ao fundamento geral, que não pode ser causado, certo? Não pode ser causado. Porque se você regredir ao infinito para o passado, o hoje nunca teria chegado. Se o passado fosse eterno, o hoje não teria acontecido. Se há o hoje é porque em algum momento houve um começo, ok? E toda essa realidade que nós chamamos de existente, que existe, precisa de uma causa que não existe. Porque se toda a realidade ela existe a partir de algo. O ex do existe é o a partir de. Por isso que Deus criou o mundo ex nihilo, a partir do nada. Então, ex é a partir de. Então, tudo que existe, existe a partir de algo. Ora, para que tudo exista, precisa haver algo que não existe, mas que é. E que é esse fundamento de tudo que existe. Ok? Por isso que alguns vão dizer que Deus não existe, Deus é. E aí, com base, inclusive, no que ele falou para Moisés. Né? Quem direito me enviou, eu sou. Então, não existe. Porque tudo que existe, existe a partir de algo. E não dá, como eu disse, para você regredir, né, em busca das causas primeiras ao infinito. Porque se o passado é infinito, o hoje nunca teria chegado. Ok? Basicamente, esse é o elemento unificador. É isso, pessoal. Alguma dúvida? Alguma coisa? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa que a gente esquece. Vocês entenderam a parte da arquitetura gótica? Bonito, né? E o silêncio sepulcral. Nenhuma dúvida. Pio XI falou que a doutrina de São Tomás de Aquino é a doutrina, tanto filosófica quanto teológica, a doutrina da igreja. É importante citar isso. Tinha esquecido. E outra coisa, para os 2 minutos, para os medievais, o universo ele era finito, ele não era infinito, né? Ainda hoje tem essa discussão, mas para eles o universo ele era finito. E porque o infinito estava para além do universo. Então, quando você tenta fazer do universo algo infinito, que hoje já como eu disse, passível de discussão, é a tentativa também de retirar esse elemento infinito de trás do universo, né? Como se o próprio universo fosse esse elemento infinito. Que para os escolásticos não era, ok? Bom, é isso. Então, toda a análise que se faz da realidade, tanto os cristãos quanto os árabes, eles analisam a realidade como uma abertura para o transcendente. O que seria o transcendente? Seria esse fundamento da realidade, esse elemento unificador entre toda a composição acidental ou essencial de tudo que acontece. Tudo que acontece tem uma composição essencial e acidental. E esse elemento que unifica todas essas coisas é o fundamento da realidade. Um fundamento que está para além da realidade, ou seja, a transcendência.
Por isso que, em última análise, quando as pessoas falam o seguinte, aconteceu isso porque Deus quis, ela não está tão errada. Porque essa ideia de causa e efeito tende, né, ao regresso até a causa primeira. Tá bom? É isso. Nenhuma pergunta? That's it? That's all?